companheiros, bem-vindos a esse Tomando Conhecimento, onde nós vamos conversar com o mestre Terramar Alves Luz, poeta, advogado, filho de Almenara, mas criado em Santo Antônio do Jacinto, lá no nosso querido Vale de Jequitinhonha. O advogado e poeta Terramar Alves Luz nasceu em Almenara, né? E foi criado, passou a maior parte da sua vida em Santo Antônio do Jacinto. Em 2014, ele mudou para Belo Horizonte, para Contagem, onde se formou em em Direito, na PUC Minas. O Terramar pensou um dia em ser padre, né, Terramar? Mas viu que essa não era sua vocação. Ele atuou como voluntário da Caritas Diocesana, lá de Almenara, né, na Comissão Pastoral da Terra, no Projeto Rondon Minas, na Pastoral Universitária, e hoje participa no Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Tem um programa de rádio em Contagem, um domingo por mês, que é um projeto Voz e Cidadania. Ele começou a escrever poesias ainda na adolescência. Não publicou um livro, mas tem um canal no YouTube onde ele participa, né, declamando poemas, mostrando poesias, onde a poesia está muito presente na sua vida. Poeta e advogado Terramar Luz, o nome já é de poeta, né? Não é pseudônimo. Eu até achei que fosse, né, quando ouvi pela primeira vez, mas é mesmo nome de batismo. O pai caprichou. Terra, mar, luz. Que beleza, hein? Um nome desse tinha que ser poeta. Mas, meu Terramar, para os nossos convidados te conhecerem melhor, eu queria que você falasse um pouco quem é Terramar, da sua infância, adolescência em Santo Antônio de Jacinto, da escola, dos professores e suas melhores lembranças aí do nosso vale. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo espaço, aos nossos queridos internautas e amantes da poesia. Dizia o Cazuza, né? Enquanto houver poesia, não haverá burguesia. É uma grande satisfação participar dessa live, que é mais do que tudo um bate-papo poético, né? Principalmente ser entrevistado por esse grande baluarte da nossa cultura popular, também do Jequitinhonha, o nosso querido amigo, companheiro Tadeu Martins. Eu fico muito feliz de estar aqui participando dessa live, que tem grande admiração, e de antemão também agradeço a nossa querida também Helena Barcelos, gentilmente convidou para essa maravilhosa live, tomando conhecimento, sendo uma promoção do movimento Poeta e Escritores do Vale do Jequitinhonha, com quem eu sou oriundo e nascido, como bem diz o nosso Tadeu. Eu nasci em Almenara, em 88, porém vivi minha vida toda na minha querida Santo Antônio do Jacinto, no Baixo Jequitinhonha, já extremo sul da Bahia, né? Santo Antônio está ali, localizado na divisa com a Bahia. Minhas lembranças de outrora, mais felizes, se encontram naquela pequena cidade, não sei se o Tadeu conhece, é uma cidade que fica no meio de duas belíssimas pedras. Uma à esquerda fica um cruzeiro, o nosso querido cruzeiro, que abençoa a nossa cidade. A outra, lado direito, fica a segunda pedra. E no meio fica a nossa querida Ságia, como muitos carinhosamente a conhecem. Ali nasceu, né, esse coração poeta de menino, né? Todo menino, eu acredito que é poeta. E ali diante daquela cidade, eu fui aprendendo, né, ao dia a dia,
a ser poeta, né? O poeta, ele não tem início nem fim, né? Ele vai sempre se aprimorando. E diante ainda dessa pequena biografia, eu acredito que a poesia, ela nasceu em mim exatamente na infância, né? Eu era um menino muito imaginário, eu imaginava o mundo, eu via as nuvens, e as nuvens formavam figuras diante do riachinho, eu brincava ali com as borboletas, e aquilo tudo, na minha mente, ia se transformando em poesia. Ao sábado, minha mãe e meu pai eram da zona rural, né? Nasci em Almenara, fui morar meus primeiros dias numa comunidade rural chamada Timóteo. Morei ali coisa de nem um mês. Meus avós foi até essa fazenda que meus pais moravam e falou, né, com minha mãe carinhosamente, ô Norma, o nome da minha amada mãe, eu posso ficar com o José Otávio? Porque, o Tadeu, meu primeiro nome, na verdade, antes de ser registrado, chamava-se José Otávio. Até que para um advogado seria interessante, doutor José, né? Terramar fica bastante poético, de fato, como você relatou. E aí, meus avós me levou até a cidade, dizendo que quando eu ainda tivesse durinho, me devolvia para meus pais. Na verdade, ali foi uma brincadeira que eu brinco, né? Foi um sequestro, porque até hoje eu não fui devolvido para meus pais. Fui criado por meus avós na minha querida Santo Antônio do Jacinto, na velha e boa rua Coronel Orozimbo, 84. Né? Estive de férias recentemente lá. Né? E não sei se eu estou conversando muito, você pode interromper, né? Se eu estiver aí, né, delongando muito nessa bibliografia. E diante disso, eu fui urbano, coração urbano, morei na cidade de Santo Antônio, até 2014, né? Tive uma caminhada vocacional, tinha um sonho de ser franciscano, de seguir a vida religiosa, me dediquei à paróquia até hoje, a vida inteira, né? Eu acredito nessa oração que também é poesia. Para mim, oração é poesia, né? Eu tenho como um grande admirador de São Francisco, um dos maiores poetas de todos os santos. Porém, naquele momento que eu estava querendo ir para o seminário, eu decidi ali, imediatamente, falar, vou fazer direito. Porque me dizia que o direito era o curso da vida, né? Você poderia estar em diversas linhas de pensamento, filosófica, sociológica, e, de fato, hoje a minha cabeça é aberta para o mundo. Aquele garoto que veio do Vale, do Jequitinhonha, hoje é outro. Porém, a minha querida Santo Antônio, ela nunca saiu de mim. Né? Aonde que eu me encontro, ela sempre está nos meus poemas, nas minhas memórias, no meu passado, aonde que eu vou. Né? Ao contrário do Dumont, que dizia que a gente não poderia escrever poesia da cidade, mas eu nasci de lá, as minhas raízes de lá, e eu não esqueço jamais do meu querido Vale. Né? Eu peço licença para recitar um poema que tem como título Quando Eu Nasci. Quando nasci, minha mãe me disse que estava em estado de poesia. Tudo ficou bonito quando no mundo eu vim. Que alegria sem fim foi ter o primeiro filho assim. Uma emoção explodia em meu coração, uma mistura de sentimento fazia-se presente. Uma canção se ouvia como o anjo a cantar, como a flor desbrochar. Foi um dia como outro, 10 de dezembro de 1988, nasci a chorar
e outros sorri sem cessar. Lá fora, na sala de espera, tinha muita gente desejosa a me pegar nos braços e balançar. Mais do que um filho, um poeta nascia e minha vida mudaria. E sabia que um dia o mundo eu entregaria, porque o desejo de liberdade ele já sentia. Obrigado. Esse é um poeta, né? O que é um poeta, senão aquele que não deixa morrer a criança que existe dentro dele e que é capaz de brincar com as palavras, né, Terramar? Fazendo dessa brincadeira com as palavras uma forma de tocar na emoção das pessoas. Esse é o verdadeiro poeta. E você perguntou, né, se eu conheço Santo Antônio de Jacinto. Já estive diversas vezes e tive a honra, inclusive, numa dessas vezes, de dar um curso lá para funcionários da prefeitura, né? Um curso de O Cidadão e a Cidade, eventos municipais. Como potencializar os eventos da cidade, torná-los regionais e, se possível, estaduais e até nacionais. Tem um evento lá na sua terra que me fascina, que é o Encontro dos Livreiros, em dezembro, né? Verdade, verdade. Esse é um detalhe interessante. Eu acho que é a única cidade do Brasil que tem tantos livreiros, vendedores de livro. Gente, são filhos de Santo Antônio de Jacinto que saem, vão para grandes cidades, para as capitais, quase todas do Brasil, ou todas as capitais do Brasil, uma quantidade imensa, centenas de filhos de Santo Antônio de Jacinto que vão vender livros. Aquelas coleções de porta em porta, de empresa em empresa, vendendo livros, são os livreiros. E eles voltam, todo o dinheiro que ganham, passam 6, 7 meses trabalhando pelo país afora, vendendo livros, aplicam o que ganham na cidade e todo dezembro eles fazem a festa, Encontro dos Livreiros. É uma coisa sui generis, né? Um grande evento do Vale que eu ainda quero participar de uma grande, infelizmente, o ano passado a pandemia nos privou e deve nos privar esse ano, mas 2022, com certeza, nós vamos lá, né, na Festa dos Livreiros. Mas você falou um poema e falou do movimento dos poetas do Vale. Olha, esse movimento começou engatinhando ali em 2016, mas 2017 ele já se fortaleceu, e a Herena, você citou muito bem, foi a grande companheira que nos uniu, que procurou nos reunir, e isso está dando bons resultados, né? A literatura do Vale começa a aflorar, e esse grupo de poetas e escritores, né, do Vale de Jequitinhonha começa a se fortalecer. Nomes os mais diversos, mas acho que à frente desse movimento, como você bem destacou, a nossa querida Herena Barcelos, de Itinga, e também de Itinga, o nosso querido historiador Jô Pinto, que os dois assim ajudam, né, carregar esse movimento, que vai dar muito o que falar. Mas, Terramar, você falou da cidade, das suas primeiras lembranças, do nascimento, e a escola, os professores que te influenciaram, como que a poesia surgiu de fato na sua vida? Muito bem, Tadeu. Foi bem recordado esse evento que acontece em Santo Antônio de Jacinto, dos Livreiros. De fato, é uma festa que surgiu aí, eu acredito, deve ter uns... Não vem a ter mais que 8 anos. É uma, na verdade, a confraternização realizada sempre em dezembro e se tornou uma cultura do povo local de sair, né, em equipe e formar essa equipe de vendas de livros, né, pelo país afora. Ainda estou dando uma volta ainda na biografia para seguir essa história escolar. Recordo que também, em 2017, eu ganhei
o primeiro concurso de poesia da Noite Literária de Santo Antônio do Jacinto. E com isso eu posso entrar também na vida escolar. Na época, a secretária de Cultura, então, era Maione Rodrigues, uma grande amiga, e na minha cidade morou por um período um casal muito querido, a Fabiane e o Marcos Galbira, também um grande poeta da cidade de Jordânia. Jordânia, exato. E eles promoveu essa noite literária sendo a primeira da minha cidade. E isso em 2007. Também o Galbira, grande incentivador da cultura popular, foi também que me apresentou outro grande poeta alemão, o Brecht. E diante daqueles poemas, aquilo me encantou, me fascinou de uma certa forma. Aí, diante dessa inscrição que foi feita para mim participar desse concurso, eu pensei muito de não participar. Né, pela timidez que todos nós possuímos, no primeiro momento, talvez seria meus primeiros poemas, aqueles ainda na juventude, mas eu tomei coragem e falei, eu vou escrever, né, e vou concorrer a esse poema. Por mais que diante dali dos concorrentes, tinha professores, tinha outras pessoas que tinham mais experiência com a escrita e com a poesia, e eu ali, um simples menino, ainda indagava essa dúvida, se de fato eu poderia, né, concorrer e participar de um concurso de poesia. E diante disso, entra a presença da escola e entra também a presença dos professores, né? Eu recordo que uma das professoras que me incentivou bastante foi Dona Fátima, uma excelente professora de português, que me incentivou e corrigiu aquele poema, se você permite, logo após eu posso ler ele, que foi o ganhador, né, do concurso. E ali no banco da escola, né, diante dos grandes poetas nacionais e também regional, que foi nutrindo em mim esse desejo pela escrita e também pela poesia. E diante disso, né, eu fui cada dia mais aprimorando a escrita. Eu, no início, Tadeu, da escrevivência dos poemas, eu acreditava que as palavras mais cultas, de fato, enriquecem a poesia. Mas, com o tempo, eu percebi que a poesia também é olhar o céu azul, é a lua que beija o mar. Mas eu ali ainda, na inocência, eu acreditava que os grandes poemas teriam de ter palavras como epopeia, piegas, olusco. Não que isso, uma escrita oculta, não seja importante para enriquecer o poema. Sim, é. Mas eu acredito também que a simplicidade das palavras, eu acho também importante, né, você como grande escritor, deve saber, né, dessas manhas e dessa arte de se escrever. E aí eu comecei, né, numa escrita mais culta mesmo, né, que depois, na faculdade, eu retornei, né, essa escrita, podemos dizer, acadêmica. Mas, diante daquele concurso, eu saí vencedor, né, fui consagrado ali, em primeiro lugar, e diante daquele dia, nunca mais eu parei de escrever, né? Comecei a escrever todos os dias, como você mesmo citou. Eu não tenho nenhuma obra publicada, mas tem as redes sociais, tem um canal do YouTube, que eu acredito em mais de 100 poemas. Eu tenho o hábito de todas as manhãs recitar um poema, Bom Dia com Poesia, e logo após postar nesse canal do YouTube. Na verdade,
eu estava até conversando com a Helena, que foi um certo plágio que eu fiz do Miguel Falabella. Que o Miguel, nas redes sociais dele, ele tinha também uma série de poemas, não dele, e que ele dizia, bom dia com poesia. E depois desse vídeo que eu vi do Miguel, todo dia eu comecei, né, recitar um poema, postar nas redes sociais e também nesse canal do YouTube, né? Que as redes sociais hoje se tornou um grande meio, né, de comunicação. Mas você podia nos presentear com um poema aí, velho. Exatamente. O título dele é poema. Eu vou localizar ele aqui. Exatamente. Poesia. A poesia é expressar o belo, é a primavera, é o cantar dos pássaros, é o amanhã do inesquecível, é a fonte inesgotável de amor. A poesia é o mundo de fantasia, é a linguagem dos piegas, é o canal do amor e da plenitude, é o refúgio dos namorados, é a primavera que traz o frio do inverno, é o eclipse em plena lua de mel. Como a aurora surge por detrás das montanhas, a poesia é o berço da humanidade. Sem a poesia, de nada eu seria. Obrigado. Que beleza. Eu costumo dizer, né, que o Vale de Jequitinhonha, Terramar, eu fui entrevistado pelo Jô Pinto, aqui tive a honra de ser entrevistado pelo Jô Pinto, aqui no Tomando Conhecimento, e eu falei o que eu sempre pensei e divulguei por aí. O Vale de Jequitinhonha começou a sua importância cultural ainda no período colonial com a música, né? A música barroca, Diamantina, Cerro, Datas, Grão-Mogol, Minas Novas, com a música barroca, que vendeu a cultura. Não se falava em Vale de Jequitinhonha, se falava em Tijuco, né? Se falava em Diamantina, em Tijuco, Minas Novas, Cerro, né? Mas não se tinha identidade Vale. Mas começa ali, né, o movimento da cultura, o Vale ser divulgado culturalmente. Depois, em 1960, né, nos anos 60, início dos anos 60, com a criação da Codevale, né, nós começamos a ver o artesanato do Vale. Então, de 1960 até 1980, foram 20 anos onde o artesanato do Vale dominou a cena. O artesanato do Vale invadiu o mundo. Depois de 80 a 2000, com a criação do Gerais, do festival, dos festivais na região, a música volta a ocupar esse espaço. Foram 20 anos de música. Depois, de 2000 a 2020, foram 20 anos de teatro. O Teatro do Vale começou a ser mostrado nos mais diversos lugares do Brasil. 21 a 40, com certeza, nós estamos vivendo no período da literatura do Vale. Vai ser o ciclo da literatura, e esses ciclos culturais na história do Vale duram 20 anos. Nós vamos ter... Os outros continuam, claro, a música, o teatro, né? O artesanato, continuam com a sua força, mas esse ciclo agora é o ciclo da literatura. Nesses próximos 20 anos, o Brasil vai ouvir muito da literatura do Vale de Jequitinhonha. Então, por isso, eu fiz esse introito aí para lhe perguntar como é que você conheceu o festival e qual a sua participação nesse movimento cultural do Vale de Jequitinhonha? Muito bem. Na verdade, eu te separei aqui para mostrar para os nossos internautas, né, o certificado do meu primeiro festival, que na verdade foi em Jequitinhonha,
em 2011, né? O festival é um grande encontro, né, dos artistas da região, é a grande confraternização, é a vitrine, de fato, dos nossos artistas. De grandes paixões, né, de grandes amizades, se torna no festival. E, diante disso, eu participei com o convite de um amigo, hoje arquiteto, Rodrigo Costa, mora aqui também em BH, foi aquele percussor que me convidou a gente criar aqui em Contagem uma república de estudante com jovem do Jequitinhonha, e ele era artista de pinturas, né? Ele desenhava incríveis quadros, era um rapaz genial. E aí, motivado por ele, aventura de jovem, falou: Terra, vamos para o festival? Mas na administração dessa secretária já citada por mim, a Maione, tinha o hábito de fazer caravanas e ir para o festival, de preferência ali nas noites dos concursos de literatura e de música, geralmente no sábado e domingo, sexta e sábado, geralmente iam um ônibus para prestigiar o festival. E também artistas locais da minha cidade, Alberto, que também é um artista plástico, também participava do festival. E ali eu fiquei encantado, porque ali a gente encontrava com os poetas, com os artistas da nossa região, e era uma grande festa, né? Eu não tive ainda o prazer de participar de nenhuma noite literária, de participar de concurso, né? De me candidatar, mas eu vivi aqueles 5 dias de magia no Jequitinhonha. Foi dias e noites inesquecível, né? Ali nós vivemos, de fato, a cultura. Foi extraordinário a vivência do festival. E depois disso, eu vim para a capital, vim estudar, eu afastei um pouco do festival, mas esse festival específico, ele nunca também saiu das minhas lembranças. É isso. Agora vamos falar um pouco nesse segundo bloco, né? Falamos de Terra-Mar, falamos do Vale, vamos falar um pouco da sua vinda para Belo Horizonte. Você veio em 2014 para Contagem, fazer Direito, né? Na PUC, na PUC Minas, e ali você militou no movimento estudantil, militou no movimento pelos direitos humanos, aí começa uma fase assim de formação política, social, e como é que a poesia esteve presente nesse momento? Podia nos falar dessa experiência sua, da chegada no curso de Direito, que o movimento estudantil ele é muito fértil, né? Para a música, para a poesia, para o teatro, para a dança, para a arte, né? De um modo geral. E como que se deu essa sua chegada aqui como uma pessoa do Vale? O Vale já era reconhecido, né, quando você chega aqui, como uma região cultural. Como é que se deu essa participação do cidadão e do poeta Terra-Mar nesse movimento universitário e no movimento dos direitos humanos? Muito bem. Foi uma nova realidade, né? Saí da minha pequena Santo Antônio, como se diz, um grande caipira na cidade grande. Encontrei alguns obstáculos de convivência, mas, como eu já tinha citado, aqui já se encontravam alguns amigos, né? O pessoal de Santo Antônio. Hoje nós temos o Instituto Federal em Almenara, mas os filhos de Santo Antônio, né, até hoje, muitos vêm para cidades grandes, capitais, para poder aí fazer um curso superior. E, diante disso, eu fiquei ainda com receio de vir, de estudar. Tive essa trajetória religiosa, que imaginaria que seria, de fato, padre, mas decidi pelo direito e vim, prestei o vestibular e ingressei nesse mundo acadêmico, que foi um mundo que transformou, de fato, a minha vida e minha realidade. Porque eu acredito
que só a educação, ela transforma a realidade de um lugar. E comecei na PUC Minas, né, uma grande universidade que me proporcionou a pesquisa, né, escrever artigo, tenho alguns artigos escritos. De imediato, eu ingressei na pastoral universitária, que até hoje eu atuo, e segui, né, esse curso, que é um curso que te dá muitas oportunidades, o direito, e como eu já vim oriundo de uma tradição política, de formação, de Cáritas, de SEBs, né, avós militantes de partidos de esquerda. Então, isso tudo já me deu uma bagagem. Quando eu cheguei aqui em BH, o que eu fiz foi, né, ganhar outros horizontes que a universidade me proporcionou, né? Aí fiz estágio na Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos, no gabinete da deputada Leninha, e após eu dei início na militância pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui de Minas, aonde eu atuo, milito nos dias atuais. Podia nos brindar com mais um poema seu? Deixa eu escolher aqui um. Escrevendo a vida. Quero escrever uma poesia com toda a alegria que vem do coração e faz bater forte o meu coração. É tanta emoção que nos versos da poesia vira canção, é tanta paixão nesta vida de ilusão, sei onde inicia, mas nunca onde termina uma poesia. Com a caneta na mão, sempre vem uma inspiração, às vezes da solidão ou da imaginação. Escreva a vida todos os dias em forma de poesia. E todo amanhecer tenho vontade de escrever não sei o que. Obrigado. Meu irmão, mas eu estou vendo que nessa abertura, né, nessa primeira passagem sua aqui pelo grupo, né, dos poetas e escritores do Vale, aqui no projeto Tomando Conhecimento, estou vendo que companheiros nossos da militância literária estão aí presentes, nos assistindo. A Helena Barcelos, o Caio Duarte de Souza, grande poeta e músico. Um abraço para o Cláudio, um grande abraço para o J. Neres, um grande abraço para o Trabion e outros. Eu não estou vendo todos os nomes aqui, mas tem muito escritor, muitas escritoras aqui acompanhando esse bate-papo nosso, isso é muito bom, né? Como é que você está planejando aí o lançamento de um livro e como é que você vê o papel da tecnologia, das redes sociais hoje, na formação literária, na participação, né, de novos poetas que estão surgindo nessas mídias? Como é que você vê? Como é que está o pensamento em relação ao lançamento de um livro e como que você vê, então, as redes sociais no fortalecimento da poesia e da literatura de um modo geral? Bem, na verdade, todo artista, né, ele quer ver aí a sua obra, né, sendo elevada através de publicação, através, né, do livro impresso ou de outros veículos. Como já disse, né, no momento, ainda não tive a oportunidade de fazer a publicação, mas fico, né, inclusive, aberto para esse desejo, né, da publicação, e quem sabe, né, futuramente, a gente não possa fazer, de fato, a publicação do mesmo. São muitas poesias durante todo esse tempo, armazenada, que daria, de fato, um rico livro. Mas, diante também, já relatado, das redes sociais, né, que é um canal potente e transformador de elevação da cultura, onde que eu encontro espaço
para as devidas publicações, né, como posso dizer, levando nessas poesias através desses meios mediáticos já existentes, né, que hoje, se nós estamos conversando aqui, é através, né, dessa tecnologia que nos proporciona a conversar e conhecer pessoas, né, tão maravilhosas como vocês, como esses poetas do Vale, que fez esse percurso para nós mais jovens seguir em frente, né, com essa utopia possível de levar a literatura, o conhecimento, né, a todas as pessoas. E a internet, ela está aí exatamente estreitando os laços, inclusive no movimento de poetas e escritores do Vale, do Jequitinhonha, aonde que a gente pode congregar as nossas ideias através das redes, né? Nós estamos vivendo um período onde as redes sociais estão sendo muito importantes. A pandemia, o momento em que eu nem vou dizer o presidente, mas vou dizer esse cidadão que nos desgoverna, né? Ele, com toda a sua equipe, numa perseguição absurda com a área cultural, e apesar de tudo isso, de toda essa pancada, de toda essa perseguição, um maluco na direção da Fundação Palmares, cortando do registro histórico nomes de grandes figuras da cultura brasileira, de negros e negras que fizeram a cultura brasileira, que deu uma importância tão grande, ele eliminando nomes, quer dizer, apesar de toda essa perseguição, apesar da pandemia, a cultura aflora, e nesse momento, né Terramar, de pandemia, imagine o que seria de nós sem a música, sem o teatro, sem os filmes, sem as séries, sem as lives. Imagina o que seria de nós nesse 1 ano e meio, 1 ano e tantos meses de pandemia, nessa reclusão. Imagina o que seria da vida sem a arte, né? Sem a literatura, sem a música, sem o teatro, sem o cinema, sem as séries. E a perseguição à cultura continua. Mas isso é típico, né, Terramar? No movimento de pessoas que têm um pensamento autoritário e ditatorial, o conhecimento e a cultura, a ciência, o conhecimento e a cultura são os primeiros pontos perseguidos por quem tem essa vocação ditatorial, fascista. Em todos os governos fascistas, isso aí é registro no mundo, em toda a história da humanidade, os grandes ditadores, os grandes fascistas, os grandes as pessoas que mais prejudicaram, os governantes que mais prejudicaram a humanidade, o primeiro ponto é isso, né? Perseguir a ciência, o conhecimento e a cultura. E como você vê o papel político do poeta hoje? Eu acredito que o poeta é aí aquele profeta, né, do anúncio e também da denúncia, né? Em muitos poemas meus vem essa linha de protesto, né? Também aí me recordo também de um grande também poeta do Vale, o Gonzaga Medeiros, que vem também, né, com essa crítica poética diante da realidade que vivemos, né, do mundo contemporâneo. E como você já bem relatou, externou, o conhecimento, de uma certa forma, ele é uma ameaça para os tiranos, né? O conhecimento, ele liberta. Assim como a poesia, ela é remédio para a alma, né? A poesia, ela vem ali trazendo anúncio, né? E, consequentemente, também denunciando através dos versos. E esse é o papel, eu acredito, do papel
do poeta, que além de falar, né, do sentimento, falar da realidade, falar da ação, falar da prática, né, que vem através da poesia, da música e da arte. E no momento, né, Terramar, que a gente vê, um abração aí para a Thaisa, que está falando desse, né, da análise da conjuntura nacional aí, mas é verdade, Thaisa. E o que a gente vê é o seguinte, o Ministério da Cultura, criado, né, pensado no governo que não existiu, né, do Tancredo Neves, antes da posse, ele planejou, naquela transição, a criação do ministério, e um mineiro, Zé Aparecido de Oliveira, foi o primeiro ministro, né, da cultura no Brasil, e tantos nomes importantes vieram como ministros da cultura, e o primeiro passo desse governo Bolsonaro foi acabar com o ministério e colocar uma secretaria da cultura, ao invés de ministério, uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, uma secretaria de cultura. Pelo amor de Deus, tem hora que você vê as pessoas que passaram como secretários de cultura, né? Agora está o Frias. Eu não sei onde o Bolsonaro arranja tanto maluco. Eu acho que o Bolsonaro deve ter um hospício, porque eu não sei onde ele arranja tanto maluco para colocar na cultura, não para promover a cultura, mas exatamente para tentar obscurecer e massacrar a cultura, né? E esse papel político, né, do poeta, esse papel político do escritor, do militante cultural, né, e do cidadão que tem conhecimento é importante, e está sendo importante nesse momento. Amanhã nós vamos ter em todo o Brasil manifestações contra esse desgoverno, e é em todas as áreas. Do conhecimento é aquilo que eu falei, né? Do conhecimento, da educação, da cultura e da ciência. Nós estamos tendo um verdadeiro massacre cultural, voltando à Idade Média. Esse governo está nos fazendo voltar à Idade Média, né? Ainda não saiu queimando livros, mas já começou a tirar determinados livros das escolas. Quer dizer, é um crime, né? É um crime muito grande. E quem foi, o Terramar, o poeta que mais te influenciou, né? Não só do Vale, falando do mundo, né? Qual o poeta que mais te influenciou, que te fez assim? Você falou no grande Bertolt Brecht, né? Pô, todos nós, né? Um talento, né? Lembrando aí outro, o Fernando Pessoa, que eu acho que todos nós, né? O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Mas quem foi o poeta que mais te influenciou mesmo para o coração se tocar com a poesia? Muito bem, Tadeu. Na verdade, eu gosto muito do Drummond, esse grande mineiro, mas quem me inspirou mesmo foi o poetinha Vinícius de Moraes, que eu acredito que, de fato, só ele viveu como poeta, né? Talvez aí o maior poeta romântico, né? E seus lindos poemas me rematou de primeira hora, né? Escreveu para crianças e eu acredito que foi um poeta completo, né? Esse poetinha em canções, ele foi fundamental nessa formação minha de poeta em construção, né? Ainda não sou um poeta completo, preciso aprender muito com você, com sua escrita, com os demais, né? O Cláudio Bento, entre outros, essa arte, né? De falar de sentimentos nobres, que é a poesia. E como surge a inspiração? O que te leva a fazer um poema? Como é que vem? Porque algumas pessoas se inspiram, em musas, né? Aquelas mulheres maravilhosas, que as mulheres comandam a vida, né? As mulheres... eu falo que na política, as mulheres têm um papel hoje
Eu ia ser candidato a vereador em Belo Horizonte na eleição passada e desisti porque eu vi que tinham 3 mulheres que me representavam e que seriam muito melhores que eu. As mulheres em tudo, né? Na economia. Quem movimenta a economia do país são as mulheres. Nós não, o homem, nós vamos comprar uma coisa, nós chegamos ali, vamos numa loja comprar um sapato, você já sabe onde vai o sapato que você quer. A mulher não, ela tem um olhar mais plural, ela tem um olhar mais abrangente, e ela que movimenta a economia, ela que movimenta o afeto, é a mulher que movimenta a política. As mulheres estão dando um exemplo nesse país. Quando eu vejo a camarada que eu tenho a honra de conhecer, Jandira Fegali, né, que é autora aí do auxílio emergencial e também da Lei Aldir Blanc, junto com Benedita da Silva, a Luciana, né, vice-governadora de Pernambuco, a nossa querida Alice Portugal e tantos outros nomes de mulheres que estão fazendo, né, o fortalecimento político, social, econômico, cultural desse país. E para você, como é que vem essa inspiração? As mulheres são a grande inspiração, a natureza, o amor. Você já falou que no início você pensou a poesia assim de uma maneira mais simples, né? Da primavera, da natureza, das montanhas, do sol, mas o que é que inspira o poeta Terramar? Na verdade, se aí relatando sobre as mulheres, né, o poetinha, o Vinícius, utilizou muito da figura feminina nos seus poemas, né, seus belíssimos poemas. Na minha escrita, né, é bem relativo. O poema, ele vem na minha mente em vários momentos. Não tem um momento certo da escrita. Eu me deparo, às vezes, vem ali uma frase aleatória na minha mente, e mais do que depressa, eu escrevo, né, em um papel aquela frase. Dias após, ou qualquer outro momento, eu volto naquela frase, o céu é bonito porque é azul, e dali eu começo a discorrer um poema. Também vem diante desse saudorismo da minha terra, por estar distante do Jequitinhonha, vem aquelas memórias de outrora, né, da infância, da rua, da praça, da matriz, e aqui também é uma fonte potencial da escrita do poema, né? Essa saudade que me recorda, se eu não me engano, o Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, né? Se eu não me engano. E aí vem a inspiração da escrita, né? Na adolescência, eu acredito que todo poeta talvez venha aí pela vertente feminina, primeira namorada, as cartinhas de amores, mas com o tempo você vai se aprimorando, vem aí o senso crítico, vem o senso político, e você começa a escrever, às vezes, aí na juventude, nessa rebeldia, você começa a escrever aí poemas de protesto, né? Então, tudo isso se torna poema. Às vezes, vindo da faculdade, o metrô muito cheio, você vê os operários, você vê os estudantes, né? Você vê aquela mulher aí que veio ali, uma diarista, e isso tudo te dá motivação de escrever a poesia. Porque a poesia é o dia a dia, né? É as ruas, né? As fazendas, é as roças. Então, a poesia é o respirar, né? Eu acredito que eu não viveria sem a poesia, sem a arte, sem a música. Então, a poesia, ela nasce, né, em mim espontaneamente, né? E lógico, né, através também da leitura constante, né? Você tem de voltar na fonte desses grandes poetas, o Vinícius, né, o Dumont, para você enriquecer também a sua escrita, né, o seu poema. Beleza, eu estou vendo outro grande companheiro da literatura, pessoa que eu admiro, que Joaquim Celso Freire. Boa noite, bem-vindo.
Joaquim Celso Freire já esteve aqui no Tomando Conhecimento, né? E promove o Vale do Jequitinhonha em São Paulo, é um grande promotor da cultura do Vale lá em São Paulo, sempre divulgando na universidade onde é professor, pró-reitor, ele tem sempre levado avante a cultura do Vale e tem dado uma força muito grande na divulgação e na valorização, né, da cultura nos mais diversos aspectos, do artesanato, da música, do teatro, da literatura, né? E bem-vindo, Joaquim Celso. E eu estou vendo aí vários companheiros da poesia, né? Maria do Carmo Lara falando que a poesia faz a vida ficar mais leve. Sim, né? Nesse momento, a poesia toca no coração, né? Porque a poesia ela é capaz de tocar, e você citou um grande nome, né? Vinícius de Moraes, que é para todos nós uma referência também, né? O poetinha vai ficar para sempre na história do Brasil e da humanidade com o seu trabalho. Mais um poema para nós, Terramar? Deixa eu fazer aqui a escolha e vou falar da minha querida Santo Antônio. Eu vi aqui que o Betinho, que é um dos meus contemporâneos da minha cidade, então vou dedicar a ele, que está assistindo, entre outros, que está prestigiando a nossa live, o Tadeus, que é Minha Rua. Rua Coronel Orozimbo, 84, janela do quarto, de pernas pro alto. Naquela cidadinha, vida minha, rua de brincar, que também já fui de namorar. No quintal de casa tinha tudo e nada faltava. Pé de manga, pé de laranja e pé de goiaba. Nossa casa era pequena, mas o amor transbordava. O sol irradiava toda a nossa sala e o quadro do presidente barbudo na parede se encontrava. Lá em cima, olhava a velha pedra alta e o cruzeiro resplandecia uma fé que só crescia numa juventude que não mais existia. Obrigado. Mas é isso, né, cara? A poesia tem que nos ajudar a viver esse momento tão cruel por que passa a humanidade, né? Belo Horizonte, que é onde eu vivo, né, há tantos anos, Belo Horizonte está assustando o Terramar, e você também que está aqui, com a quantidade de moradores nas ruas, cara. E muita gente olha com aquele olhar simplista, fala, é drogado, é doido. Não, são trabalhadores, cara. Eu conheço e converso e vejo alguns que estão morando em barraca na rua, o cara trabalha. Ele desmonta a barraca de manhã, barraca pequena, carrega, vai na rodoviária, toma um banho e vai trabalhar. São trabalhadores, cara, mas que o que ganham não está dando para o aluguel, não está dando para sobreviver. O país está passando pela pior crise. Poderia estar muito melhor se nós tivéssemos um governo de fato, né, cara? Porque esse cara até hoje não começou. Eu estou até hoje esperando que dia que o Bolsonaro vai começar a ser presidente da República, ao invés de ficar com essas bravatas, ao invés de ficar com esse pensamento maluco, mas era o que antevia, né? Ele mostrou isso a vida inteira, 30 anos, 2 anos como vereador e 28 como deputado federal, foi um cara obscuro, bronco, né? Como que esse cara poderia ser presidente da República? Estava na cara que não ia conseguir, não está conseguindo, não começou a governar até hoje. Então, a gente vê as agruras, né, porque passa o povo brasileiro. Nós estamos vendo isso em outros estados, não só em Minas Gerais. Lá no Vale, a situação está muito cruel com a pandemia, com o número de mortes crescendo, e o cara ainda brincando que é gripezinha, tirando máscara de criança, ainda ensinando o povo a não usar máscara. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento surrealista. Para mim, esse momento, tem hora que eu acho que eu estou sonhando, que tudo isso é mentira, porque é impossível ter um cidadão tão desqualificado e tão despreparado
para administrar um país como o Brasil, que tem potencial, né, que tem uma capacidade grande de se inserir no cenário internacional. O Brasil virou uma loucura com esse cara. E, nesse momento, sem poesia, como é que a gente consegue tocar o coração? Não é? A poesia é fundamental, você falou isso bem aí, e esse papel político, né? Você podia falar mais um pouco disso, da poesia política, da poesia de contestação, da poesia de convite à reflexão. O Brecht fez isso muito bem, né? Bertolt Brecht mostrou essa poesia. O Vinícius, em determinado momento, né? Eu lembro do Fred, um poeta carioca que é amigo do Heitor de Pedra Azul, que é um poeta e músico de Pedra Azul, que mora na França, onde vive de música, né? O Fred tem um poema que pouca gente sabe que é dele e que aparece em cartazes que são vendidos pelo Brasil, mas nunca aparece o nome dele, onde ele diz o seguinte: se você tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria entendido as verdades que teimei em dizer brincando. Eu falei muitas vezes como palhaço, mas nunca duvidei da seriedade do público que sorria. Pô, cara, quer dizer, essa visão política da poesia, tantos nomes, né? Como é que a sua poesia, Terra-Mar, esse lado social e político, você já mostrou aí um pouco, mas gostaria que você nos presenteasse com mais um poema dessa lavra aí. Muito bem. E você bem discorreu sobre a situação do nosso país, que se encontra aí no verdadeiro pesadelo. Eu também tenho esse sentimento de estar, não em um sonho, mas de fato em um pesadelo. E quando você fala dos moradores em situação de rua, eu me veio aqui na memória tanto uma parte do poema, se eu não me engano, Manuel Bandeiras, que dizia, né, meu Deus, né, não é um bicho, é uma pessoa, né? Ele faz essa analogia que você fala, né, o papel do poeta é exatamente isso, essa denúncia. Manuel Bandeira, quando viu o cara recolhendo comida do lixo, né? Exato. Que e também um tapa na cara esse poema, né? Exatamente, ele é muito atual. Os poemas se tornam muito presentes em nossa vida cotidiana. E também me veio uma música, né? Gente Humilde, né? do grande Chico Buarque, né? Então, a sua fala ela foi muito, muito pertinente, né? E fico muito feliz de poder estar aqui, né? Participando com você, né? Sobre esses temas atual. Então, eu vou falar um poema sobre os professores, que é fundamental na nossa formação e também é aquele, né? Que nos guia pelo caminho da vida. Professores. Meus heróis são os professores, que com muito amor me ensinou que a educação é o caminho para a revolução. Com o giz na mão, tem o poder de transformar a nação. Oxalá tivesse menos prisão e mais escola, que é a solução. Nas mãos dos professores está um futuro do amanhã. Em cada aula, uma transformação, onde forma o cidadão uma nova visão. Uma utopia em construção, o livro na mão faz pensar e agir, sendo uma arma de mudar a realidade de um lugar. Não esqueço de tudo que me ensinou, do conhecimento que fez. Hoje eu sou um poeta, um menino sonhador, que acredita na educação e a força que tem o professor. Meu coração plantou o desejo de sempre estudar neste caminho que devo trilhar. Obrigado. Beleza. Ué, nós estamos chegando ao final, uma pena, né? Já estamos chegando no final.
E eu queria, antes de passar para as suas considerações finais, para você possa falar alguma coisa que não foi perguntado, que você gostaria de falar para esse público todo que nos vê e nos ouve, falar de Minas, né? Nós falamos de Jequitinhonha, falando do crescimento da cultura do Vale, da literatura do Vale, mas Minas Gerais tem uma cultura nos mais diversos aspectos, né? Também no artesanato, na dança, no canto, no teatro, no cinema, né? Minas tem grandes talentos, né? Um Milton Nascimento, um Fernando Brant, um Toninho Horta, um Waquiti, um Marcos Viana, na nossa região, Paulinho Pedra Azul, Tadeu Franco, Célia Mara, do Vale, Saulo Laranjeira, né? E tantos e tantos e tantos nomes, né? Minas abre as portas para o mundo, é afável, bondosa, hospitaleira, não tem ódio guardado em geladeira e não nega vela a moribundo. Povo bom, fervoroso, profundo, cujo peito bate como um sino, é na arte que traça seu destino, ele luta em defesa da verdade. Esta Minas se chama liberdade. Teoflotone, Betinho e Juscelino. O mineiro é meio desconfiado. Filosofa a respeito da intriga, dá um boi para não entrar na briga, mas se entra, o truvejo é complicado. Dá boiada e não sai derrotado. Liberdade é o verso que declama, só crê em fogo quando vê a chama, tem o som de uma banda no ouvido, e o mineiro tem fama de sabido, bom de prosa, de mesa e de cama. O mineiro é rico em argumento. Ama a lua, é um grande seresteiro, é poeta, sabe ser cavalheiro, quando quer, ele é meio pirracento. Se quiser, dá rasteira até no vento. É teimoso, enxerga muito além, qualquer coisa para ele é um trem, fala uai, gosta de pão de queijo, vê montanha, sonha com um beijo, seu desejo, ele finge que é desdém. Mineiro tem fama de seguro, não amarra cachorro com cipó, mineiro não dá ponto sem nó, planta verde para colher maduro, só se cala para ouvir o futuro, sempre espera pela cor da fumaça, mineiro não perde o ar da graça, mineiro não cai em arapuca, mineiro só mete a mão em cumbuca, quando ela é para beber cachaça. Viva o Vale do Jequitinhonha, viva Minas, viva a Terra Mar Luz e viva o projeto Tomando Conhecimento. Esperamos vocês possam estar conosco nesse projeto maravilhoso de mostrar poetas e escritores da nossa região, e queria que o Terra Mar Luz, esse poeta, com nome de poeta, de batismo, que maravilha, lá de Almenara, de Santo Antônio do Jacinto, nossa querida Saja, né, como eles chamam lá, a nossa querida Saja, um abraço aí para o nosso companheiro Emerson Ruas, né, que foi prefeito lá e que ajudou muito no movimento cultural da cidade. Um abraço para todos os meus alunos e amigos de Santo Antônio do Jacinto. E queria que você terminasse assim com as suas considerações finais e nos brindando aí com um poema final. Foi um prazer falar com você, Terra Mar. Prazer muito grande te conhecer pessoalmente, conhecer a sua obra. Eu tive a honra de ler vários poemas seus e esperamos que você continue conosco nesse movimento dos poetas e escritores, junto aí com tantos companheiros bons que aqui estão, com o Jô, com a Irena, com toda essa turma boa, e que você pode e deve ser um entrevistador, né, de um próximo poeta, e quem sabe nós vamos ter, né, como eu estive entrevistado agora como entrevistador, que você possa também participar futuramente aí, entrevistando outro grande nome do nosso Vale do Jequitinhonha. Suas considerações finais e seu poema de brinde aí para todos nós. É muita satisfação, viu, Tadeu? Que pena que o tempo, ele correu, né? Quando o papo é bom, o tempo voa. Eu só tenho que agradecer, né, pelo espaço, agradecer a Irena que fez o convite, a Irena Vasconcelos, né?
Você também, como excelente entrevistador, fiquei contemplado em suas perguntas, em suas indagações, e, na verdade, esse grande bate-papo, que, na verdade, eu aprendi mais com você do que eu acho que eu aqui falei. Eu agradeço a audiência de todos os nossos internautas, que nos deu esse prestígio de nos assistir, de nos acompanhar. De uma forma geral, quero agradecer a todo mundo, meus conterrâneos, da minha querida Santo Antônio do Jacinto, essa cidade que vive em mim, né? E hoje me tornei um cidadão do mundo, né? Hoje eu estou, né, em todos os cantos, mas nunca esqueci aquele primeiro amor. E, para encerrar, né, em forma de homenagem, eu quero recitar um poema, Vale do Jequitinhonha, esse pedaço, né, do Brasil, esse pedaço de Minas, tão querido por todos nós. Vale do Jequitinhonha, saudade que sinto do meu lugar. Não permita, Deus, que morra sem voltar para o vale da esperança, vale que sempre vou amar. O tempo me afastou de você, mas nunca esqueci da terra que nasci. Orgulho que carrego em mim, este chão tem um paixão que explode em meu coração. Tantas coisas tenho dentro de mim que vivi na beira do rio, que vai banhando várias cidades com água e poesia, tomando tudo magia. O vale não é da pobreza, mas da beleza, que com barro nas mãos faz a vida ter mais emoção, brotando do chão um poema, uma reza, uma canção. Vale do Jequitinhonha, Vale do Amor, faz de nossas vidas um jardim de flor, mas também de resistência deste povo simples e lutador. Obrigado, Tadeu. Obrigado a todos por esse momento. Nós que agradecemos, Terramar. Obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. E eu quero pedir a todos vocês, ajudem a divulgar o projeto Tomando Conhecimento. E participe. Sexta-feira que vem teremos um outro nome aqui sendo entrevistado, um escritor, poeta da nossa região. E vale a pena. E fiquem atentos a isso que eu falei. De 2021 a 2040, a literatura do Vale vai ser conhecida no Vale, em Minas, no Brasil e no mundo. É aquele glorioso ciclo de 20 anos, porque é assim que a cultura do Vale tem funcionado ao longo da história, né? A cada 20 anos, uma expressão da arte que destaca, da cultura que se destaca, e agora nós temos aí o período áureo da literatura. Ajuda a divulgar o Tomando Conhecimento. Você que escreve, você que faz poema, que escreve contos, crônicas, participe, né? É sempre bom ter vocês aqui. Um grande abraço e até sexta-feira com um outro entrevistador e um outro entrevistado no Tomando Conhecimento. Boa noite, obrigado pela participação de todos vocês e meus agradecimentos a Helena Barcelos e ao Jô Pinto pelo convite. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.